Então, pessoal, tudo bem? Sou o Rogério Tomás Júnior, sou jornalista, trabalho com redes sociais já há mais de 10 anos, mas antes de ser jornalista, eu fiz ciências da computação, 2 anos apenas, não aguentei tanta matemática, física, cálculo 1, 2 e 3, acabei largando o curso na metade, mas aprendi muito na parte de programação, nas disciplinas de programação, aprendi muito sobre o mundo da informática. Isso foi na época que estava chegando a internet no Brasil. Entrei em 95 na Faculdade de Ciência da Computação da Universidade Federal do Maranhão. Aprendi bastante para me tornar um bom usuário desse mundo e queria dividir com vocês um pouco esses conhecimentos aqui no tocante à história dos robôs que a extrema-direita usa. Hoje mais cedo eu fiz um vídeo mostrando como é que no Twitter esses robôs atuam, mostrando a capacidade deles de publicar centenas, milhares de mensagens num curto espaço de tempo, e isso para distorcer uma realidade política, um determinado debate, influenciar a sociedade com um ponto de vista que nem sempre é o majoritário. Nesse caso dessa ação, eu mostrei que a extrema-direita, o bolsonarismo, estava tentando passar a ideia de que não existem tantos eleitores arrependidos do Jair Bolsonaro. Então eles replicaram uma mensagem, eu vou colocar no vídeo aqui, vocês vão ver esse vídeo que eu fiz, um trecho, para mostrar a quantidade de mensagens iguais de contas que, aparentemente, só de olhar a gente já consegue identificar que provavelmente são robôs ou pessoas reais, mas que colocam a sua conta à disposição para essas ações em massa. Mas muita gente me perguntou, o que é exatamente robô? Não é um androidezinho que fica lá na frente do computador, teclando e com a senha de um monte de gente, não. Quando a gente fala de robôs, a gente fala de aplicativos que têm a capacidade de controlar muitas contas, e essas contas acabam sendo usadas de forma automatizada, e aí assim, não são pessoas reais, então por isso que a gente fala robôs. Tem outras terminologias para falar fakes, enfim, bots e por aí vai, mas eu não vou entrar nisso nesse vídeo. Mas genericamente, quando a gente se refere a robô, a gente está falando disso, de contas que são utilizadas, são programadas por uma pessoa, por um grupo de pessoas, tipo um gabinete do ódio, para atuar com um determinado objetivo político. E aí, via de regra, espalham mensagens iguais ou muito semelhantes, pré-programadas, para serem publicadas de acordo com o conteúdo que outras pessoas publicam. E isso vale para o Facebook, vale para o Twitter, vale para o Instagram, etc. Até outras redes também, mas vou ficar nessas 3 aqui. Esses aplicativos, essas ferramentas, esses programas de computador, eles estão dentro do campo profissional que é mais conhecido como automação de marketing, ou automação de conteúdo, ou automação de atendimento. Obviamente, não é ilegal usar isso. Na verdade, é até importante para uma sociedade em massa, de consumo em massa como a nossa, o mundo humano, especialmente num país como o Brasil, você usar essa automação de marketing com coleta de dados de um lado e a inteligência artificial para interpretar esses dados do outro e utilizar isso para serviços de atendimento ao consumidor, para agendar, por exemplo, marcação de consultas no sistema público de saúde, para facilitar o atendimento na área da educação também, as demandas da educação e por aí vai. Não tem nada de ilegal. O problema, como eu disse há pouco, é quando você usa isso para distorcer a realidade política e influenciar o debate público da sociedade e até ganhar eleições, por exemplo, espalhando milhões de mensagens falsas, de mensagens com notícias falsas, contra o seu adversário. Lembrou de alguma experiência recente? Infelizmente, a gente está num momento da história da humanidade em que ressurgiu uma extrema-direita completamente sem escrúpulos, racista, misógina, machista, ultramachista, homofóbica, LGBTfóbica, enfim, xenófoba e, sobretudo, que não tem nenhum escrúpulo para usar de tudo na ótica deles para derrotar os adversários. Lembrando, eles usam o trabalho dessas ferramentas, desses aplicativos, tem basicamente 2 dimensões.
Uma é coletar dados, vasculhar a internet atrás de arrobas, atrás de endereços, atrás de telefones, atrás de tudo que você imaginar, e-mail, endereço eletrônico, e-mail, né, correio eletrônico. Essa é a primeira parte, ou vasculhar a internet ou comprar pacotes de dados já prontos que as empresas vendem e alguns governos também, ou algumas plataformas de redes sociais deixam, sem querer, querendo, vazar dados para empresas como Cambridge Analytica e outras. E a outra parte do trabalho dessas ferramentas, desses aplicativos de automação, é interpretar esses dados e dividi-los, segmentá-los para ver o que é que vai fazer com cada um deles, né? Os e-mails eu vou usar aqui para a ferramenta de disparo de e-mail em massa. As contas do Twitter eu vou usar para produzir conteúdo para o Twitter. Os endereços de Facebook também, os dados pessoais da pessoa sobre preferência política dela, então vai separar aqui para quem vai produzir conteúdo especificamente voltado para esse conjunto de pessoas, de eleitores, né, que tem essa preferência e por aí vai. Então, o uso sem escrúpulos desse tipo de ferramentas é o que a gente vê por parte do bolsonarismo, por parte da extrema-direita em todo o mundo. Então assistam aí esse vídeo, espero que vocês gostem e se tiverem dúvidas, deixem nos comentários com sugestões para aprofundar algum tema ou alguma pergunta pontual que eu tento responder nos próprios comentários. E não deixe de dar curtida no vídeo, se inscrever no canal é muito importante para canais pequenos como o meu, que a gente está começando a produzir conteúdo de forma regular agora. Essa curtida e essa inscrição sua para poder aparecer para mais gente. Então, galera, mostrar para vocês como está prolífica, para dizer o mínimo, a ação dos robôs do Bolsonaro esses dias com uma mensagem padrão. Eles estão com uma mensagem padrão que é mais ou menos o seguinte: não conheço um eleitor do Bolsonaro que esteja arrependido, mas eu vou digitar só até aqui. Vamos pesquisar. Aí as mensagens em destaque, tem uma do Constantino, mas você vai na aba mais recentes e aí você vai ver a quantidade. Olha só, a mesma mensagem. A mesma mensagem replicada dezenas de vezes, centenas de vezes, milhares de vezes. Aí, 57 segundos, 1 minuto. Tudo isso agora. Você vai, à medida que você vai passando, vai atualizando e pode ver a quantidade gigantesca. O que está aparecendo em negrito é o trecho que eu pesquisei, né? Vejam só a quantidade de mensagens iguais sendo replicadas. Veja, 4 minutos ainda. E isso está desde ontem rolando. São milhares de mensagens. Um ou outro replica, um ou outro contesta. Mas é isso. Twitter dominado pelos robôs comandados pelo Carluxo. Aí tem um deputado aqui, ó, Carlos Jordi, dizendo que não é robô. Citando os perfis abaixo. E tem umas ações que copiem e colhem. Mas a maioria das ações são respostas a tweets. Isso é automatizado. Ó, vejam a quantidade de páginas, de tweets que eu já passei e pode ver que os últimos são de 8 minutos atrás. Ó. Se for passar aqui atualizando, são... Ó,
Todas são mensagens com esse mesmo teor. Algumas pessoas gravaram vídeos também disso. Eu estou só mostrando com mais detalhes e explicando passo a passo. É isso. 21 minutos só atrás. Está desde ontem rolando essa mensagem, essa resposta, essa postagem padrão. Impressionante. Bom material para a CPI das fake news se debruçar. Fico por aqui então, mas é isso, gente. O que é automação de marketing? Só você colocar, vai ter tudo que você precisa saber e inclusive as ferramentas.